Muito bem, meus amigos, iniciando então o estudo de hoje, nós vamos aqui para o nosso livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 28, Retorno, onde Angelina. Nós vimos no nosso último encontro a preparação para a reencarnação de Júlio, e conversando então com Odila, nós tivemos ali a irmã Clara, sensibilizando-a, preparando já para esse novo compromisso, para esse novo trabalho que ela deve realizar, de acompanhamento da reencarnação do seu filho, Tivemos também a Zulmira em desdobramento, sendo conduzida à colônia, a bênção da paz, para que ela se inteirasse de todo o processo que vai se desenrolar. Isso porque Zulmira, junto com Amaro, serão então os pais de Júlio nessa nova encarnação. Então ela foi levada para aquele pequeno encontro para que se cientificasse, e ela então, muito emocionada, aceitou, com toda a gratidão por essa nova oportunidade, já que ela se sentia em débito com Júlio, principalmente por causa da última encarnação em que ela acabou negligenciando os cuidados com ele e ele desencarnou. E diante de tudo aquilo que acontecia, nós vimos aqui na parte final, ela coloca então que ela inclinou-se sobre o menino, afagando-o com intraduzível ternura, e falou em voz quase sufocada pela comoção: estou pronta, devo a Júlio cuidados que lhe neguei. Louvo reconhecidamente a Deus por essa graça. Sinto que assim nunca mais serei assaltada pelo remorso de não haver feito por ele quanto me competia. Será meu filho, sim. Conchegá-lo-ei de encontro ao peito. Ó Senhor, ampara-me. Abraçou o menino enfermo e afigurou-se-nos desde então incapaz de qualquer sintonia conosco. Talvez religada de súbito a inquietantes recordações da fixação mental que atravessara, pareceu-nos cega e surda sob o império de inesperada introversão. O ministro, atendendo ao apelo de Clara, abeirou-se dela e amparou-a, recomendando: convém seja nossa irmã restituída ao lar terrestre. O choque repetido será prejuízo grave. Amanhã reconduziremos nosso pequeno ao santuário doméstico de onde veio, confiando-o, enfim, à tarefa do recomeço. A sugestão foi obedecida, e enquanto Zulmira voltava ao templo familiar, arquivávamos nossa expectação à espera do dia seguinte. Bom dia, Andréa. Então esse aqui foi o trecho que nós lemos no nosso encontro anterior, acompanhando aí toda a preparação, primeiro de Zulmira como mãe futura de Júlio, e agora nós veremos como foi a preparação de Júlio para esse começo. Bom dia, Didima. 28. Retorno. Preocupados com o caso de Júlio, no dia imediato indagávamos do orientador sobre a planificação do serviço reencarnatório, ao que Clarencio informou conciso. O problema é doloroso, mas é simples. Trata-se tão somente de ligeira prova necessária. Júlio sofrerá o aflitivo desejo de permanecer na Terra com o empréstimo do corpo físico a prazo longo. Entretanto, suicida que foi, com 2 tentativas de autoaniquilamento, por 2 vezes deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. Observem aqui que nessas 2 tentativas, lembrando que quando ele então, na encarnação anterior a essa última, ele tentou, tomando veneno, tomando um corrosivo para poder para cometer o suicídio, ele não foi bem sucedido, mas ele acabou levando as sequelas. Depois ele teve uma segunda tentativa, que essa então, infelizmente, ele acabou sendo bem sucedido e acabou desencarnando pelo suicídio. Nessas 2 tentativas, acabou mostrando a perseverança, a insistência dele em deixar a vida física, em abandonar essa preciosa oportunidade da reencarnação.
lesionando aquele patrimônio, né, físico tão valioso que é o corpo físico que foi concedido para a sua reencarnação. Nesse caso, então, ele teve na encarnação seguinte uma existência breve, porque como criança ele acabou então se afogando, isso como consequência daquilo que ele viveu anteriormente. E nessa nova encarnação ele também terá uma encarnação breve. E essas duas encarnações breves serão para ele aprendizado e vem como consequência daquilo que ele praticou anteriormente. Então, como foi colocado para nós, ele vai ter, deixa eu ver aqui que foi colocado, Júlio sofrerá aflitivo desejo de permanecer na Terra, com o empréstimo do corpo físico a prazo longo. Ou seja, ele vai reencarnar alimentando aquele desejo de continuar aqui na vida física, mas vai ser tirado dele essa oportunidade. Então essa frustração será exatamente para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. Então muitas vezes nós temos aquela instrução que diz para nós que a desencarnação na infância, na juventude, muitas vezes vem como complemento de uma existência que foi interrompida. Mas, como nós vemos aqui, pode acontecer também que vem como uma punição para que o espírito, desejando continuar aqui no mundo físico, vai ter então essa oportunidade limitada. Depois de estagiar por muitos anos nas regiões inferiores de nosso plano, confiando-se inutilmente à revolta e à inércia, já passou pelo afogamento e agora enfrentará a intoxicação. Tudo isso é lastimável. No entanto, vejam então que ele já, por as duas tentativas que ele praticou, as duas ações que ele praticou, a primeira tentativa e depois a conclusão com o suicídio, essas duas situações serão para ele experiências que ele deverá absorver. O afogamento, que foi consequência do suicídio, e o envenenamento, que foi a tentativa inicial. E agora, então, como foi colocado para nós, enfrentará a intoxicação. Não mais como sendo um ato próprio, né? Um ato deliberado dele mesmo. Mas pode acontecer, por exemplo, dele se encontrar num ambiente onde ele sofrerá uma intoxicação e vai desencarnar. Pode ser, por exemplo, num acidente, num incêndio, por exemplo, em que ele vai inalar fumaça. Pode ser num produtos químicos, sei lá o que pode acontecer. Então, nesse caso, vai ser para ele um aprendizado necessário. Tanto a interrupção da existência breve, como também a forma como ele vai desencarnar. Só um instantinho. André colocou, você disse que será uma breve estada na Terra porque trata-se de ligeira prova. Na verdade, trata-se de ligeira expiação, né? Porque a experiência que ele vai viver aqui na Terra vai ser breve, mas a experiência para ele vai ser bastante dolorosa, né? Então, como nós vimos aqui, essas duas breves passagens que ele teve vai ser uma compensação das duas interrupções, a primeira que ele tentou e a segunda que ele concluiu. E até mesmo a forma como isso aconteceu veio como aprendizado. Não consigo visualizar onde diz que será breve. Ele coloca para nós aqui em cima, né? Ó, ele deseja permanecer durante tempo, mas ele vai ter a frustração e deverá experimentar a frustração de valorizar com mais de segurança, porque, como foi colocado, né, você já encontrou aí, deixa eu ver aqui, somente ligeira a prova necessária, né? Porque vai ser um aprendizado para ele. Continuando então, vamos lá. E mostrando significativa a expressão fisionômica, ajuntou: quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? É aquilo que Jonas de Ângeles já lembrou para nós, né? Muitas vezes o aprendizado vem quando nós nos colocamos no lugar daquele que sofreu a nossa escolha, as nossas ações. Então, se por acaso eu prejudico alguém com determinada atitude, a melhor forma de eu aprender o erro, de eu aprender, né, a ação equivocada que eu pratiquei, vai ser me submetendo também a essa mesma experiência. Então, muitas vezes, essa inversão de papel é a melhor forma do aprendizado. Por isso é colocado para nós aqui que,
como ele praticou e não teve a compreensão, ele vai sofrer as consequências daquela mesma ação, agora sem a vontade, porque desequilibrado como ele se encontrava, né? Lembrando que ele teve uma grande frustração amorosa naquele passado, então, com Zulmira, inclusive, né, que foi a sua amante naquele período. Então, por causa daquele desequilíbrio, ele tomou essa atitude. E ali viria, nesse caso, né, uma prova da resistência, a prova do equilíbrio, que ele acabou sucumbindo. Por isso ele optou pelo suicídio. Contudo, penso contudo no martírio dos pais, considerou Hilário hesitante. Isso porque, né, é importante a colocação de Hilário, porque muito bem, o espírito desencarnou na juventude, na infância, depois ele vai ter uma passagem breve também e tal, isso vai ser aprendizado para ele, mas o que os pais têm a ver com isso? Porque uma família que perde um filho, que perde um sobrinho, um neto numa idade tenra, é realmente uma experiência bastante dolorosa. Mas por que essa família tem que passar por essa experiência? Meus amigos, falou o ministro generoso, a justiça é inalienável. Não podemos iludi-la. Com o desequilíbrio emocional de Amaro e Zulmira no pretérito, Júlio arrojou-se a escuro despenhadeiro de compromissos morais e, na atualidade, reabilitar-se-á com a cooperação deles. Então, olha só, apesar da gente pensar em Júlio cometendo suicídio e fazendo todas essas escolhas, a pergunta é por que ele fez isso? E aí, então, tem uma palestra muito interessante de Nazareno Feitosa que ele fala sobre lesões afetivas. E Emmanuel já chamou muito a atenção sobre isso também, em textos que fala sobre essa questão das lesões que são provocadas. Então, a responsabilidade daquele que leva o outro ao desespero. Então, sim, a escolha, né, daquele que entrou nesse desespero, ele poderia manter a sua fé, manter o seu equilíbrio, manter a sua força para se reerguer, como ele poderia se desequilibrar. Tudo bem, isso depende do livre-arbítrio dele. Mas aquele que é responsável por esse desequilíbrio também tem a sua cota. E esse é um dos dramas, inclusive, que nós estamos vivendo hoje, na atualidade, com essa banalização dos relacionamentos afetivos que nós vemos hoje. Pessoas que se envolvem, pessoas que se comprometem, e depois cada um segue o seu caminho, como se isso não trouxesse nenhum tipo de responsabilidade. Nós vemos, inclusive, isso acontecendo entre jovens, adolescentes, pré-adolescentes, que são levados, né, à depressão, que são levados ao suicídio por causa de frustrações amorosas que aparentemente nós classificamos como namoricos, porque um ficou com o outro e tudo mais. Aí depois nós temos então consequências, situações depressivas, suicídio, abortos por causa de gravidezes indesejadas. E aí então cada um segue sua vida e a gente vai observando o sofrimento de uns, a indiferença de outros, com absoluta tranquilidade, como se isso não fosse gerar nenhuma responsabilidade. Mas aí depois, quando nós temos uma visão a longo prazo, nós percebemos que lá na frente, aquele que intencionalmente ou por causa de uma imaturidade provocou aquela lesão, aí vai ser então classificado os atenuantes e os agravantes de cada situação, ele mantém o seu registro naquela situação que ele mesmo que ele acabou contribuindo para gerar. André lembrou aqui que estamos recebendo muitos AFs com essa situação, estamos. Então são casais que se separam, né? Então nós falamos isso desde adolescentes, crianças, que se envolvem afetivamente, sem terem uma maturidade psicológica para isso, como também nós falamos de casais formados, pessoas maduras, que acabam se envolvendo em separações, em desrespeito ao cônjuge, em violências que são provocadas das mais variadas ordens, violência psicológica, violência física. Nós temos crimes, inclusive, que são registrados, nós temos casos de infidelidade, nós temos ali várias e várias situações que são criadas dentro desse campo afetivo. E aqueles que estão envolvidos têm também cotas de responsabilidade. E é aqui que nós vemos então, aparentemente, né, no caso de Amaro, nós lembramos, ele era então aquele segundo companheiro, né, foi o terceiro envolvimento de Zulmira.
ela se envolveu inicialmente com Júlio no passado, acabou cometendo ali a infidelidade com um dos colegas que frequentavam, e depois, no final, ela acabou se envolvendo com o terceiro. E esse terceiro, ele acabou entrando meio que não tendo a intenção de prejudicar, porque ele respeitava o ambiente, ele mantinha a distância, mas havia ali uma força de atração muito forte que ele acabou não resistindo. E acabou se envolvendo com ela. E ele acabou também sendo ali meio que corresponsável por toda essa trama que acabou entrando, né? Lembrando que Zulmira, agora que nós vemos, ela estava noiva antes de se casar com Amaro. E o noivo dela era aquele enfermeiro que nós conhecemos, que quando viu ali Amaro se sentiu ali revoltado, desejando vingança, porque ele era esse segundo companheiro. Então todos eles estavam ali juntos, com responsabilidades. E agora, no futuro, nós teríamos Amaro, um homem ali equilibrado, né? Ele trabalhava no serviço ferroviário, né? Então ele era um homem equilibrado, um homem que tinha ali uma maturidade, um homem de respeito, né? Podemos dizer assim. Enquanto que Zulmira, apesar do seu um pouco de egoísmo que ela tinha, de querer atenção especial, formavam ali uma família agora equilibrada. Mas mesmo assim um passado que precisava ser resgatado. Então por isso, né, o Júlio então, né, vai se reabilitar com a cooperação desses dois. Ontem o casal, por esquecê-lo, inclinou-o à queda. Hoje, por amá-lo, garantir-lhe-á o soerguimento. A palestra esmoreceu, talvez porque o assunto nos compelisse a severa meditação. Hilário e eu, refletindo na absoluta harmonia da lei, calamo-nos cismarentos, à espera da noite, quando integraríamos a caravana da amizade que restituiria a criança enferma ao ninho antigo. Com efeito, avizinhava-se a madrugada quando alcançamos a residência do ferroviário, envolvida em sombra. Odila trazia nos braços o filho irrequieto e gemente, enquanto o ministro, irmã Clara, Blandina, Mariana, Hilário e eu rodeávamos ambos em silêncio. Penetramos a sala humilde. Qual se houvera sorvido invisível anestésico, o menino emudeceu. Junto de nós, o orientador solícito explicou. O doentinho encontra grande alívio em contato com os fluidos domésticos. O reequilíbrio da alma no ambiente que lhe é familiar no mundo constitui base firme para o êxito da reencarnação. Não prosseguiu, contudo. Irmã Clara fez-lhe expressivo aceno e o nosso instrutor penetrou sozinho a câmara conjugal, sem dúvida para certificar-se quanto à conveniência de confiarmos o pequenino à futura mãe. Transcorridos alguns minutos, Clarencio veio ao nosso encontro convidando-nos a entrar. Aqui a gente vê um pouco da descrição também, né, dos espíritos, entrando, né, num quarto de casal e tudo mais, para ver se eles estão ali em condições para receber essa visita. Quando nós estudamos sobre a reencarnação de Segismundo, nós vimos também da mesma forma, né, a presença dos espíritos algumas horas depois da noite que eles tiveram, né, de comunhão sexual e tudo mais, para que fosse preparada a reencarnação também. Então aquele momento ele acaba sendo bastante reservado e bastante precioso para o casal. Enternecedor espetáculo desdobrou-se à nossa vista. Zulmira, em espírito, estendeu-nos braços fraternos. Estava bela, radiante de alegria, e quando recebeu Júlio, conchegando-o ao próprio peito, pareceu-me sublimada Madonna aureolada por maternidade vitoriosa. Odila chorava. Clarencio ergueu os olhos para o alto e orou com voz comovedora. Senhor, abençoa-nos, de almas entrelaçadas na esperança em teu infinito amor e no júbilo que nasce da obediência aos teus desígnios. Aqui nos achamos acompanhando um amigo que volta à recapitulação. Dá-lhe forças para submeter-se resignado à cruz que se lhe será a salvação. Ó Pai, sustenta-nos na grande estrada redentora
em que o obstáculo e a dor devem ser nossos guias. Fortalece-nos o bom ânimo e a serenidade, e modera-nos o coração, para que saibamos servir-te em qualquer circunstância. Sobretudo, Senhor, rogamos-te auxilies a nossa irmã, que investe sagradas aspirações femininas no apostolado maternal. Santifica-lhe os desejos, multiplica-lhe as energias para que ela se honre contigo na divina tarefa de criar. A palavra do ministro, saturada de paternal amor, desse amor que nos atinge o espírito até a fonte oculta das lágrimas, levara-nos à comoção. Zulmira, todavia, sensibilizou-nos ainda mais. Atraída pelo poder magnético da oração, avançou com o menino colado ao regaço até junto de nosso orientador e ajoelhou-se. Aquela humildade ingênua lembrava-me a narração evangélica da viúva de Naim com o filho morto aos pés do Cristo, e não pude conter o pranto que me vertia do coração. Igualmente tocado por aquele gesto espontâneo de confiança e fé, o ministro voltou-se para ela e afagou-lhe a cabeça transfigurado. Algo de sublime devia ter acontecido na alma daquele missionário da abnegação, que me habituara a crer com extremado carinho. Jorro estelar descia da altura, inflamando-lhe a fronte, e a destra que acariciava a irmã genuflexa projetavam-se raios de safirina luz. Maravilhosos instantes de expectação correram sobre nós. Em seguida, sustentando-a nos braços, Clarencio reergueu-a, conduzindo-a ao leito com a criança. Zulmira, desde então, afigurou-se-nos integralmente concentrada no filhinho, que se enlaçou a ela instintivamente, à maneira de um molusco a acomodar-se na própria concha. Júlio dormia placidamente, enfim. Bom dia, Flávio. Aqui nós estamos estudando, Flávio, a preparação já da reencarnação de Júlio. Abraçado ao colo materno, parecia fundir-se nele. De outras vezes acompanhara trabalhos preparatórios de reencarnação que exigiam concurso ativo de técnicos do assunto e de benfeitores da vida superior. Vamos parar um pouquinho aqui antes de continuar. Nós estudamos então em Segismundo toda aquela preparação de técnicos do plano espiritual, redução perispiritual, né? Então nós vimos aquele trabalho muito complexo e muito demorado também para que ele pudesse ser finalizado. Aqui o próprio André Luiz comenta a diferença nesses processos. Vamos observar aqui então. De outras vezes acompanhara trabalhos preparatórios de reencarnação que exigiam concurso ativo de técnicos do assunto e de benfeitores da vida superior. Mas ali o fenômeno era demasiado simples. O corpo sutil do menino, como que se justapunha aos delicados tecidos do perispírito maternal, adelgando-se gradativamente aos nossos olhos. Adelgaçando-se, né? Gradativamente aos nossos olhos. Irmã Clara e as companheiras oscularam a futura mãezinha, que tentava recuperar o corpo denso, conduzindo consigo o pequeno confortado e desfalecente, e retiramo-nos, tomados de alegria, que nasce pura da abnegação bem cumprida. Então o que ele descreveu aqui, nós podemos imaginar assim, na cama, no leito ali, o corpo físico dela deitado. Ela então, em desdobramento, com o Júlio no colo, ela então foi em direção ao corpo físico e ela então foi deitando para que pudesse ali voltar, né, assumir ali o seu corpo nesse processo de reintegração. Mas no momento em que ela se deitava sobre o seu próprio corpo, ela também levava o perispírito, levava Júlio como espírito ali, e ela percebia então, dava para perceber pelo que ele descreve, meio que uma fusão entre os dois perispíritos, e naturalmente Júlio então foi sendo incorporado ao corpo físico dela naquele processo de gestação que se iniciava. Claro que André Luiz faz uma descrição aqui de 3 linhas, de 5 linhas, né? Como é que a gente vai entender algo tão complexo, tão sublime,
com uma pequena descrição, mas é o que dá para a gente poder dá para a gente entender. Então, mais uma vez aqui que a gente observa o corpo sutil do menino, como que se justapunha aos delicados tecidos do perispírito maternal. Então essa justa posição é como se fossem fundindo os dois, um penetrando no outro, adelgaçando-se gradativamente aos nossos olhos. Adelgaçando-se. Vamos procurar essa palavra no dicionário. Só um instantinho. Adelgaçar. Estreito, diminuir de espessura, tornar-se magro, emagrecer. Então ele vai colocando aqui mais uma melhor, ó. Afinar, afilar, aguçar, apontar, refazer, afiar, diminuir. Então o que nós vimos ali era que enquanto acontecia essa fusão, nós vimos ali que as coisas vão então se estreitando, né? O Flávio colocou também diminuição de espessura, largura, volume, estreitamento. Então aquele processo inicial que nós vimos lá no Segismundo, em que essa redução acontecia no plano espiritual, quando induziam ele, vocês se lembram, né? Diziam para ele, né, se prepara mentalmente, mentaliza tal situação, e ele foi então passando por esse processo de redução. Um espírito que tinha já, né, esse que é o detalhe importante, é uma forma de redução. No caso, Flávio, a gente lembra que quando aconteceu com Segismundo, na colônia então, ele já era um espírito que trazia um condicionamento mental de uma pessoa adulta, de uma pessoa com uma experiência, acaba sendo um trabalho mais difícil. Porque é o espírito que tem que mudar a sua forma de pensar, a sua forma de ser, para se transformar, entre aspas, num novo ser, pelo menos perispiritualmente. Enquanto no caso de Júlio, por ser uma criança, por ter ali a mente ainda bastante moldável com facilidade, era muito mais fácil. Então, nesse caso, houve um outro processo de gestação, né, de início de gestação. Então, essa absorção, essa incorporação fez com que então houvesse esse estreitamento, essa redução, e ele naturalmente se vincularia, então, o perispírito se vincularia àquele óvulo que começava a se desenvolver. Então é importante a gente lembrar isso. Continuando. Então nós temos duas formas, né? Há aquela que é mais complexa, que há necessidade de técnicos, daquele trabalho meio que de hipnose, de indução para que o espírito assuma aquela posição, como também há esses casos mais simples que nós estamos vendo aqui. Irmã Clara e as companheiras oscularam a futura mãezinha que tentava recuperar o corpo denso, conduzindo consigo o pequeno confortado e desfalecente, e retiramo-nos, tomados da alegria que nasce pura da obrigação bem cumprida. Flávio colocou, né, tem uma citação que diz que o ventre materno é um aparelho de grande potencial magnético, com capacidade de atrair os espíritos quando vem ocorrer a gravidez, né? Então, de fato, é assim. A gente pode chegar a isso por uma conclusão natural, né, de percebendo que já que há esse processo de gestação, a própria natureza se incumbe desse processo, né? A mesma coisa acontece quando nós conversamos sobre a gestação no mundo animal. De que modo que acontece a gravidez, por exemplo, nos animais selvagens? Então aqueles perispíritos são atraídos com uma força magnética, podemos dizer assim, né, com uma força magnética irresistível, em que os espíritos são atraídos, fixados e ali eles passam a se desenvolver. E isso valoriza bastante para nós, né, quando começamos a estudar então, a partir dessa perspectiva espiritual, esse trabalho da gestação. Como acontece uma gravidez. E aí nós valorizamos muito mais todo esse mecanismo que acontece de uma forma automática, embora os espíritos trabalhem dentro do campo moral para poder preparar o espírito para uma nova reencarnação, faz ali um planejamento reencarnatório, faz com que o espírito vá até o local e depois a própria natureza age para poder fazer com que ele se fixe junto ao corpo da mãe, né, se aproximando ali do perispírito da mãe, e passe a se desenvolver.
Lembrando que grande parte das encarnações sempre segue alguns processos automáticos. Exatamente. Odila encarregou-se da assistência a Zulmira, e Clarencio prometeu seguir de perto os serviços naturais daquela gravidez incipiente. Quando nos vimos de novo a sós, as indagações surgiram imperiosas. O ministro, com paciência admirável de todos os dias, tomou a palavra e esclareceu. A reencarnação, no caso de Júlio, não reclama de nossa esfera cuidados especiais. É uma descida experimental ao campo da matéria densa, com interesse tão somente para ele mesmo e para os familiares que o cercam. Todavia, se a existência do filho de Amaro estivesse destinada, no momento, a influenciar a comunidade, se ele fosse detentor de méritos indiscutíveis, com responsabilidades justas nos caminhos alheios, o problema seria efetivamente outro. Forças de ordem superior seriam fatalmente mobilizadas para a interferência nos cromossomos, garantindo-se o embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que lhe coubesse. E se o reencarnante fosse um homem de larga intelectualidade? Inquiriu Hilário, estudioso. Merecer-nos-ia cautelosa atenção na estrutura cerebral, para que lhe não faltasse um instrumento à altura de seus deveres na materialização do pensamento. E se fosse um médico, um grande cirurgião, por exemplo, perguntei por minha vez, receberia assistência aprimorada para a formação do sistema nervoso, assegurando-se-lhe pleno domínio das emoções. Para que não indagássemos especificamente, o instrutor continuou. Aqui porque, né? Bom dia, Sandra. Isso porque aqui, né, cada um perguntou, e se fosse um homem inteligente? E se fosse um cirurgião? E se fosse um músico? Então, para evitar essas perguntas específicas, aí ele começa a trazer uma explicação mais genérica, né? Ele diz assim, para que não indagássemos especificamente, o instrutor continuou. Contudo, em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos cada dia. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização de nossa parte. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme, seja o anseio de alijar a dor que nos atormenta, a aspiração de conquistas espirituais que nos facilitem o acesso à vida superior, o voto de recapitular serviços mal feitos ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles a quem nos afeiçoamos no mundo. De modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfazem a fome inquietante do recomeço. Então, a maioria das reencarnações acontecem de boa vontade. Há aquelas que são exceção, que são aquelas mais problemáticas, né? Quando nós temos ali espíritos que trazem grande antipatia, espíritos que são rebeldes. Muitas vezes até essa rejeição pela reencarnação, essa fuga, né, acaba culminando num aborto espontâneo, como nós já vimos lá no Livro dos Espíritos, quando, né, nós vemos, né, por que acontece um aborto espontâneo. Muitas vezes o próprio espírito provoca quando ele refuga da oportunidade da reencarnação. Mas na grande maioria, principalmente no momento evolutivo em que nós nos encontramos, em que nós temos já um pouco mais de consciência das nossas responsabilidades, nós nos encontramos, podemos dizer, mais espiritualizados. Nós então fazemos escolhas para a reencarnação, ainda que sejamos um pouco relutantes diante de algumas experiências, diante de algumas companhias. Mas hoje, para nós somos muito mais suscetíveis a essas sugestões, a esses compromissos, do que no passado, onde nós mantínhamos ali uma rebeldia maior. Então, como eu sempre brinco com vocês, né, nós podemos até dizer, tá bom, já que eu não tenho escolha, então eu faço. Então a gente faz assim meio emburrado, mas o compromisso é aceito. Por isso, então,
a maioria das almas que reencarnam satisfazem a fome inquietante do recomeço. Mas vamos voltar um pouquinho aqui nessa explicação que ele trouxe. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização de nossa parte. Na reencarnação basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. Então nós temos ali um processo biológico, nós temos um processo magnético e nós temos um processo moral, entrando aí no desejo do espírito reencarnante em se aproximar daquela família. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme. Ele coloca assim, quais são esses propósitos? Então nós começamos. O anseio de alijar a dor que nos atormenta. Então o espírito culpado, o espírito que traz um grande sofrimento, ele deseja reencarnar porque ele já se convenceu que é exatamente esse reencontro com a sua própria história que ele vai conseguir se reabilitar, ele vai conseguir se reequilibrar perante a lei. As leis divinas nesse caso, né? Então primeiro, para aliviar a dor, né? E vocês se lembram que eu comentei durante aqueles estudos, beijo Rô, durante aqueles estudos, né, que nós fazíamos na sala Espiritualismo Ecumênico aqui no Pautalk, onde o estudo era conduzido por um espírito, né? Claro que incorporado por um médium e tal. Então esse espírito, Joaquim de Aruanda, ele comentava, né, que estudando o Livro dos Espíritos, que nós estudávamos com ele, então o que acontecia? Né? O médium então incorporava esse espírito e vinha para o Pautalk. E aí então, né, tinha ali a esposa do médium que dava assessoria técnica para aquilo que precisava, lendo a área de texto e tudo mais, e o espírito então respondia ali ao microfone. Então era muito interessante que ele dizia assim, que no plano espiritual, ele comentava que a fila de espíritos que desejavam reencarnar parecia a fila do INSS. Né? Aquelas filas enormes de espíritos implorando para a reencarnação para poder aliviar a consciência, para poder se reequilibrar perante a lei. Né? Então, esse é um dos casos que nós temos. Né? Chaconete, o Flávio colocou lá em cima esses processos de gestação. No caso, por exemplo, né, a aproximação do espírito, o desenvolvimento biológico, o desenvolvimento perispiritual, são processos automáticos, não precisa de uma assistência. É como se nós disséssemos assim, que o nosso processo digestivo acontece de uma forma automática. Nós não precisamos pensar para que o nosso estômago faça o seu processo, para que o fígado faça o seu processo, para que o intestino faça, tudo acontece automaticamente. Nesse caso das gestações, por exemplo, embora nós tenhamos ali toda aquela parte moral e aquele trabalho técnico necessário para conduzir o espírito até aquele momento inicial da gestação, o resto da atração ao desenvolvimento acontece de uma forma natural, de uma forma automática. E isso, como nós também podemos concluir, também no reino animal acontece assim. Não há necessidade de um espírito ficar fiscalizando cada gestação que acontece, por exemplo, num ambiente amazônico. Observar ali os macacos, os felinos, os répteis, cada um ali no seu processo. No momento em que há aquela conexão, tudo se desenvolve automaticamente. Então é nisso que ele quis colocar para nós. Né? E principalmente, né, quando existe ali aquela atração, no momento em que há a fecundação, né, óvulo e espermatozoide se juntando, no momento em que acontece isso, nós poderíamos criar assim, uma comparação, é como se fosse uma liberação de uma bomba atômica. Então há assim, aquela explosão de energia. Nesse caso, no momento em que acontece a fecundação, existe aquela força magnética assim, de tamanha intensidade, atraindo aquele espírito que está vinculado àquele processo. Então o resto acontece naturalmente. O Flávio lembrou, né, evidentemente, que o reencarnante estará vinculado ao pai ou à mãe, mas não é planejada. Né? Deixa eu ver aqui. Tá bom, seguindo em frente, vamos lá. Então eu coloquei para vocês, né, primeiro então, para aliviar a dor que nos atormenta. Segundo, a aspiração de conquistas espirituais que nos facilitem o acesso à vida superior. Então o espírito que já teve ali, que já tem consciência
da jornada que ele precisa empreender para se elevar espiritualmente, então ele faz ali com toda a atenção, com todo o cuidado, faz o seu planejamento reencarnatório, colocando ali as experiências que ele precisa vivenciar, quais são as transformações necessárias que ele precisa realizar também, o local, tudo é muito bem planejado. Então, quando ele tem esse compromisso e essa consciência, o desejo dele de reencarnar, sabendo que essa reencarnação, que essas experiências no mundo físico vão colaborar, vão impulsioná-lo para essa evolução, então ele tem aquele forte desejo de estar também aqui na vida material. Depois ele coloca aqui também o voto de recapitular serviços mal feitos ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles a quem nos afeiçoamos no mundo. Da mesma forma, também nós temos ali o espírito quando ele assume aquela missão com que ele se comprometeu. Então, lembrando que não é necessariamente uma missão humanitária, uma missão que vai transformar o mundo. Muitas vezes nós temos uma pequena missão que diz respeito à nossa vida íntima, mas nós estamos ali intensamente voltados para ela. Tanto naquele caso em que nós desejamos refazer um serviço que foi mal feito, mas agora com o desejo de acertar, como também acertar logo da primeira vez para aquele novo serviço para aquele novo compromisso que nós assumimos. Por isso, então, essas são um dos propósitos, né, são alguns dos propósitos que nos movem para essa recapitulação, para essa reencarnação. Flávio lembrou, né, tem um livro de Manuel Filomeno que coloca que o espírito estava induzindo a mulher a ter relação sexual com o psiquiatra que a atendia. Quem foi pego pelo automatismo, né, este mesmo espírito. Planejada, não, mas necessária sim, né, a lei de Deus não falha, né, sem dúvida. O aborto, então, é uma espécie de assassinato? Não é bem uma espécie, nós podemos colocar como um assassinato. Né, porque embora o espírito, embora o reencarnante não esteja com o seu corpo físico formado e já vivendo aqui no mundo físico, ele já está reencarnado, embora seja um processo que aos poucos vá se estreitando, vá se completando. Mas a partir do momento em que o espírito se vincula ao corpo da mãe, através daquele embrião que começa a se desenvolver, naquele momento ele já está ligado ao corpo físico. Quando você interrompe, você o expulsa, e esse é o processo de aborto. Então, a dificuldade que nós temos hoje na nossa legislação, Sandra, diz respeito ao tempo ideal em que nós podemos considerar um indivíduo como já existindo. Então nós temos os nossos tribunais debatendo esse assunto, nós temos as academias também tratando desse assunto para saber exatamente de que forma que nós podemos considerar. Quando nós estudamos sobre a lei de destruição, naquele capítulo, naquele item que fala sobre os assassínios, nós vimos lá no final aquele item que falava que povos mais desenvolvidos que provocam ainda o infanticídio. E aí então, quando nós estudamos esse tema, nós trouxemos o infanticídio não com morte necessariamente de crianças, mas o aborto como sendo infanticídio. E aí então eu trouxe uma relação com vários países que mostrando nessa relação, vários países, cada um com a sua legislação. Então nós tínhamos ali alguns países que diziam que o aborto a partir do 4º mês era permitido, porque antes disso você não podia considerar como sendo um indivíduo, porque o feto não estava ainda desenvolvido. Outro colocava ali como 3 meses, outro colocava desde o início da gestação. Então ficava aquele debate, cada um trazendo ali a sua visão. E aqui no Brasil, nesses últimos debates que nós tivemos, que inclusive nós tivemos a presença de um representante do Espiritismo, falando lá para a comissão, né, do direito à vida e tudo mais, falava que mostrava que o direito à vida começa no momento em que a gestação inicia, diferentemente daquilo que a medicina, por exemplo, mostrava a partir do 3º ou 4º mês, porque era considerado o momento em que o sistema nervoso estava se desenvolvendo, alguma coisa assim. Ele era da FEB, né, representante da FEB, né, Angelina?
Então, eles julgavam que a presença do indivíduo partia de uma fase do seu desenvolvimento biológico, enquanto que a posição da doutrina espírita é que o indivíduo existe no momento da gestação. O indivíduo existe para o mundo material no momento da gestação. Então esses debates continuam sendo tratados, né? Então o aborto, como nós estudamos, você pode ter o aborto espontâneo, por diversas situações que podem ocorrer, desde o plano espiritual, quando o espírito refuga, quando ele desiste da reencarnação, como também de uma má formação fetal, mas de qualquer forma é de uma má formação orgânica da mãe, né, de uma deficiência no seu sistema reprodutor, ou seja lá qual for o caso, mas mesmo assim no caso dos abortos espontâneos, não deixa de ser para a família uma experiência dolorosa. Imaginarmos, né, uma família, um casal, que tem ali grande expectativa para uma gestação e acontece um aborto espontâneo. É uma dor moral. Mas a pergunta é, por que isso aconteceu? Aí vai de cada um vivendo ali as suas experiências específicas. Que até Kardec, inclusive, no próprio Livro dos Espíritos, falando sobre a interrupção da gestação durante a interrupção de uma reencarnação durante a gestação, ele fala que geralmente isso acontece para a experiência dos pais. Não sabemos exatamente porquê, mas fica aí então a descrição. Continuando, vamos lá. Vimos aqui então, né, quais são aqui os propósitos, né, hoje da maioria dos espíritos para fortalecer ainda mais essa atração entre ele e o corpo físico da mãe. Dudu colocou: meu afilhado desencarnou no ventre da mãe aos 9 meses, né? Pois é, eu tive também um priminho que desencarnou uma priminha que desencarnou 3 dias depois do nascimento, né? Foi ali uma dor muito grande para todos, né? Então, por que isso acontece? Experiência para o espírito, como também experiência para a família. Continuando. Quem não atendeu com exatidão ao trabalho que a vida lhe delegou, depressa se rende ao impositivo de repetição da experiência, e o ressurgimento na luta física aparece por bênção salvadora. Milhões de destinos se reestruturam dessa forma, qual se faz uma grande floresta. A sementeira cresce estimulada pelo magnetismo do solo. A existência corpórea germina de novo incentivada pelo magnetismo da carne. Ante a pausa ligeira do ministro, Hilário perguntou respeitoso: o anseio maternal desse modo? Nosso mentor completou-lhe a definição respondendo: é um vaso anímico de elevado poder magnético, ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas, ao sopro criador da bondade divina, que em toda parte nos oferece recursos ao desenvolvimento para a sabedoria e para o amor. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso, no tempo e no espaço, como a terra engole a semente para doar-lhe nova germinação, consoante aos princípios que encerra. Então é interessante que a gente está lendo esses textos, né, falando sobre essa força magnética, falando sobre a importância da vontade dos envolvidos e tudo mais, mas na prática, né, se nós tivéssemos oportunidade de ver isso acontecendo, a gente teria assim, perceberia que essa descrição que é passada para nós é um 0,00001 da realidade. Porque deve ser assim algo espantoso, né, de que modo que essa lei natural trabalha tanto no campo biológico como no campo fluídico e também no campo moral. Então são 3 forças que atuam conjuntamente. Há algumas situações, importante a gente lembrar também, e que causam desequilíbrio. Por exemplo, no campo da vontade, quando nós temos ali uma reencarnação compulsória, quando o espírito rejeita uma reencarnação, ou quando, por exemplo, uma mulher engravida e ela rejeita a gravidez, como nós sabemos que acontece, existe então aquela incompatibilidade. Então nós temos ali a força biológica, existe porque pela própria reprodução, né, das células e tudo mais,
a força magnética, que também é essa força natural, mas existe o desequilíbrio da vontade, onde espíritos antipáticos acabam ali se encontrando. Então a gente pode ver que tem até o livro, né, do Dr. Ricardo de Bernardi, chamado Gestação, Sublime e Intercâmbio, em que ele fala sobre algumas circunstâncias em que isso pode acontecer. O caso de um aborto espontâneo, por exemplo, por causa dessa incompatibilidade magnética entre os espíritos. Muitas vezes a rejeição é tão grande que a mulher inconscientemente rejeita a gravidez e acontece o aborto. Como há também ali, né, reações físicas e psicológicas na mulher. Não são todos os casos, né? Então nós podemos lembrar que durante uma gravidez nós podemos ter a mulher tendo enjoo, a mulher sofrendo de depressão. Então isso pode acontecer como parte desse processo, porque é realmente uma grande transformação e gera alterações complexas no corpo feminino, como também pode acontecer no campo mental, no campo moral, em que ela, devido àquela situação, acaba gerando essa dificuldade toda. Então pode ser intencionalmente, pode ser não intencional, pode ser algo biológico, pode ser algo fluídico, tudo faz parte desse processo. Então é realmente algo bastante interessante de nós conhecermos. O Dudu colocou, né, o fluido de cada um que não se identifica, né, pode ser um processo, sim. É o caso que nós temos ali dessa própria antipatia, né? Troca de marido, nasce de outra mulher. Dudu, nós temos ali que, apesar dessas alterações que acontecem no caminho ali de cada pessoa, se a reencarnação tiver que acontecer, ela vai acontecer, né? Claro que existe ali a questão do livre-arbítrio que nós não podemos desconsiderar, mas os espíritos fazem tudo aquilo que é possível para que ela chegue ao final. Mesmo que haja uma rejeição, mesmo que haja esse desequilíbrio todo, né? Hoje nós temos, principalmente na medicina neonatal, né, que faz ali aquele estudo cuidadoso da gestação e tudo mais, é estudado sobre a influência do meio exterior, sobre o bebê, é estudado também sobre as questões psicológicas da mulher. Hoje nós temos inclusive a própria psicologia, né, que faz com que as pessoas vivenciem a experiência da regressão de memória para tentar entender se houve algum processo de desequilíbrio durante a gestação. Então hoje nós temos várias pesquisas, várias ciências que se debruçam sobre esse processo de gestação para tentar entender essas dificuldades e ver ali também quais são os melhores caminhos, né? Hoje nós temos várias terapias, nós temos hoje grupos de ajuda, de auxílio, temos ali também profissionais que trabalham nessa preparação da gestação para que tudo ocorra da melhor forma possível. Então, sabemos que é complexo e sabemos que quanto mais harmônico e mais tranquilo o processo acontece, melhor é a gravidez. E melhor é o nascimento também, e é melhor inclusive para o próprio desenvolvimento do indivíduo após o seu nascimento, né? Porque ele vai sentir o acolhimento durante a gestação e esse amor todo vai depois repercutir durante a sua vida, assim como acontece também com a própria rejeição. Uma gravidez que é rejeitada, ela depois então durante a vida do indivíduo pode haver ali alguns efeitos, algumas sequelas dessa rejeição durante esse início. Há o caso de mulheres que tentaram algumas vezes e com o mesmo marido nasceu, né? Cheio de responsabilidade. Claro que a espiritualidade, certo, né? Então, tem cada caso é um caso ali, né? Mas a gente lembra que se não há nenhuma interferência direta e contundente para interromper a gravidez, ela vai acontecer. Mesmo naqueles casos em que nós temos que mulheres que abandonam as crianças, que doam, que vendem, inclusive, né? Tudo isso acontece. Vamos lá. Falando aqui sobre o vaso, né, que é o corpo da mulher como aquele vaso de forte atração magnética. A maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes aperfeiçoando qualidades do sentimento. Então olha só, né? Estou aqui na página 103 da minha versão digital. Maternidade é sagrado serviço espiritual
em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes aperfeiçoando qualidades do sentimento. Então olha só que frase bonita essa, né? Que passagem bonita essa, mostrando, né, que a gravidez não acontece ocasionalmente, mas ela é um processo que, embora biológico, mas a maturidade do espírito, que terá a responsabilidade da maternidade, né, o espírito ele vai se desenvolvendo gradualmente, principalmente trabalhando as qualidades do sentimento. A palestra prosseguia valiosa, mas o tempo nos convocava a outros mistérios, e em razão disso fomos constrangidos a interromper o nosso atendimento em torno do que havíamos visto. Capítulo 29, vamos lá seguindo aqui sem interrupção no nosso raciocínio. Ante a reencarnação. Na noite imediata, atendendo-nos à solicitação, Clarencio conduziu-no ao domicílio do ferroviário para observações. Então, um dia seguinte, após o início desse processo, eles foram lá para observar, para ver como é que as coisas estavam. Penetramos respeitosamente o quarto em que Odila nos recebeu, contente e gentil. Tudo lhe parecia desdobrar-se com segurança. Júlio dormia. Não mais acordara, informou a guardiã feliz. Tinha a impressão de que o reencarnante desaparecia pouco a pouco na constituição orgânica de Zulmira, como se a futura mãezinha fosse um filtro miraculoso ao absorvê-lo. A genitora desencarnada mostrava-se satisfeita e esperançosa. Preferia ver o filhinho confiado ao sono profundo. As aflições e os gemidos dele lhe haviam dilacerado o coração. O renascimento, por esse motivo, representava uma bênção para as inquietantes responsabilidades maternais de que se via detentora. Observamos que Júlio se caracterizava por enorme diferença. O corpo sutil do menino denotava espantosa transformação. Adelgaçara-se de maneira surpreendente, ou seja, né, reduziu-se, diminuiu de maneira surpreendente. Tive a ideia de que ele e Zulmira, alma com alma, se fundiam um ao outro. A moça ganhara em plenitude física e vivacidade espiritual, quanto perdia o menino na apresentação exterior. Júlio adormecera aliviado, ao passo que a jovem senhora demonstrava admirável despertamento para a vida. A segunda esposa de Amaro modificara-se pouco de modo sensível. Como as pessoas felicitadas por novos títulos de confiança no trabalho, revelava-se mais alegre e mais cônscia das obrigações que lhe competiam. A transfusão fluídica era ali evidente. Aqui também vale um comentário, né? A transfusão fluídica era ali evidente. Essa transfusão fluídica diz respeito exatamente a essa ligação fluídica que existe entre mãe e filho. Se nós temos ali uma transfusão de substâncias que são incompatíveis, dá para a gente imaginar a toxicidade desse compartilhamento de fluidos quando há uma rejeição de alguma das partes. Se por acaso o filho rejeita a mãe, ele acaba reagindo contra essa transfusão. Se a mãe rejeita o filho, ela acaba contaminando o filho com essa transfusão. Por outro lado, se existe uma afinidade entre mãe e filho, uma aceitação mútua, um desejo mútuo, a transfusão ela acontece de uma forma natural, de uma forma fluídica, usando ali a redundância da palavra, né, da ideia. Então ela vai acontecendo de uma forma natural. A mãe doa, o filho absorve. Agora, quando existe a reação das duas, dá para a gente imaginar o que vai acontecendo durante esse processo. Imaginando, né, durante 9 meses, aquela mãe ou aquele espírito rejeitando a forma como isso pode acontecer. Dependendo do grau de toxicidade desses fluidos, pode acontecer então a rejeição física. E aí então pode acontecer o aborto espontâneo, como nós vimos.
E esse é um dos casos, né, claro. Imaginar que alguém que teve um aborto espontâneo, porque para nós que estudamos isso, quando nós apresentamos um caso, é muito importante o cuidado, para que a gente não generalize. Porque se por acaso nós não compreendemos esse processo, a gente vai imaginar que todo aborto espontâneo que acontece é porque alguém rejeitou alguém. E na verdade são experiências que nós desconhecemos. Então, para esses casos em especiais que nós estamos aqui mencionando, essa é uma das situações. E continua. O organismo materno assemelhava-se a um alambique destinado a sutilizar as energias do reencarnante para restituí-la, de certo, a ele mesmo na formação do novo envoltório. Então, olha só. A mãe, então, o corpo da mãe absorvia os fluidos do filho, sutilizava e depois devolvia para ele. Então é como se fosse aquele aparelho circulatório. Só que nesse caso nós falamos dos fluidos que não são matéria, né? Como nós conhecemos. Mas a mesma coisa acontece também dentro do processo biológico. Lembrando que aquilo que a mãe consome em termos de alimento, em termos de substâncias, também é passado para o corpo dos filhos. Algo que me marcou muito numa reportagem, já há muitos e muitos anos, que foi veiculada na televisão, falava sobre crianças que nasciam de mães que eram dependentes químicas, né? Então, era uma jovem que vivia na rua, e ela então ela era dependente do crack. Houve uma época aqui no Brasil, né, quando o crack surgiu, em que mostravam usuários nas ruas, né, e o grau de toxicidade dessa droga e tudo mais. E eles fizeram uma reportagem especial estudando sobre as mulheres que engravidavam nessa condição. E aí então eles foram a um hospital e numa UTI infantil, numa UTI neonatal, eles estavam analisando uma criança que nasceu de uma mulher que era dependente química. E a criança ficava no berçário, né, num pequeno berço ali aquecido, porque ela tinha nascido prematuramente, e ela de tempos em tempos ela tinha convulsões. A criança começava então a ter aquela convulsão, e ela tinha de 6 meses de vida, 7 meses de vida no máximo. É aquela coisinha assim pequenininha, né, com 2 quilos no máximo de massa, e de vez em quando ela tinha ali aquelas reações. Tudo isso como resultado da dependência química, porque o corpo dela também absorvia essas mesmas substâncias, e após aquele nascimento ela não tinha mais a substância. Então, por incrível que pareça, a criança reagia à abstinência da droga. Então nós temos ali, tanto quimicamente, como psiquicamente, como fluidicamente, essa transfusão contínua da mãe para o filho, em que há esse processo de idas e vindas dessas substâncias, dessas ideias e desses fluidos. Por isso, então, mais uma vez aqui, né, o organismo materno assemelhava-se a um alambique destinado a sutilizar as energias do reencarnante para restituí-las, de certo, a ele mesmo na formação do novo envoltório. Registrando-nos o assombro, o instrutor explicou com a sua habitual gentileza: a reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis. Unido à matriz geradora do santuário materno, em busca de nova forma, o perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que lhe impõem a redução automática. Constituído à base de princípios químicos semelhantes em suas propriedades, ao hidrogênio, a se expressarem através de moléculas significativamente distanciadas umas das outras, quando ligado ao centro genésico feminino, experimenta expressiva contração, à maneira do indumento de carne sob carga elétrica de elevado poder. Observa-se, então, a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares. Toda matéria que não serve ao trabalho fundamental de refundição da forma é devolvida ao plano eterial,
eterial. Olha que interessante. Oferecendo-nos o perispírito esse aspecto de desgaste ou de maior fluidez. Ou seja, conforme então o perispírito do reencarnante vai sendo então vinculado ao corpo físico, todo aquele excesso de fluido que forma a sua estrutura perispiritual é liberado de volta para o mundo eterial, né? Ou seja, ele é simplesmente descartado. Porque nós lembramos sempre, né, que os fluidos que nós utilizamos no nosso corpo físico, o volume de fluidos depende exatamente do tamanho da estrutura que nós vamos utilizar. No caso, por exemplo, de um feto, a quantidade de fluidos que ele vai utilizar acaba sendo menor, mas com o passar do tempo ele vai reabsorvendo esses fluidos para a formação do seu corpo físico e também para a formação do seu corpo perispiritual. Então, quando nós falamos em redução perispiritual, não é apenas a questão de nós espremermos o perispírito dele. Ele vai liberando aquela quantidade de fluidos que não tem necessidade. Por isso ele coloca, observa-se então a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares. Então ele vai apertando. Toda matéria que não serve ao trabalho fundamental de refundição da forma é devolvida ao plano eterial, oferecendo-nos o perispírito esse aspecto de desgaste ou de maior fluidez. Quer dizer então, aventurou Hilário em sua curiosidade construtiva, quero dizer que os princípios organogênicos essenciais do perispírito de Júlio já se encontram reduzidos na intimidade do altar materno, e à maneira de um ímã vão aglutinando sobre si os recursos de formação do novo vestuário de carne, que lhe será o vaso próximo de manifestação. E a forma a rarefazer-se sobre os nossos olhos, inquiriu meu colega espantado. Está em ativo processo de dissolução. Então o corpo físico começa a liberar esses fluidos, aquela forma conhecida começa a passar por essa transformação e depois então ele volta a se transformar. A pergunta que nós fazemos, como fica então o modelo organizador biológico que nós estudamos, o nosso conhecido MOB? Qual vai ser o formato? Nesse caso, nós temos então o próprio processo genético dentro de uma programação que não foi descrita para nós aqui, porque esse perispírito também vai sendo elaborado. Lembrando que Júlio, quando ele ia reencarnar, tudo já estava sendo programado pelo lado de lá. Porque as coisas aconteceram tão rápidas, né, que a mãe aceitaria o corpo físico, no outro dia o espírito era conduzido, ligado ao corpo físico, e de repente aconteceu. Claro que muita coisa aconteceu aqui que nós não tivéssemos essa ideia. Tanto é assim que nós tivemos a própria programação reencarnatória dele, com aquela desencarnação por causa, né, da intoxicação que ele iria sofrer, como consequência do suicídio ou da tentativa do suicídio anterior. Então, o tempo que ele ficaria aqui, as experiências vivenciadas, aquela carga magnética que ia atraí-lo para essa ou para aquela situação, tudo isso fazia parte desse processo. De que modo que o seu corpo físico ia se desenvolver, qual seria a contribuição da genética, nesse caso, na formação do seu novo organismo. Então, tudo isso faz parte desse processo complexo. O Flávio lembrou, né, o MOB, né, é a matriz, guarda a origem das formas, né, então o perispírito vai contribuindo para a organização, para a formação biológica. E é muito interessante porque, até mesmo desse fim de semana, aliás, nos últimos domingos, o Dr. Drauzio Varela, no programa Fantástico, tem um quadro que ele estava falando sobre depressão. E ele dizia que a causa da depressão era um desequilíbrio bioquímico do cérebro de algumas substâncias que faltavam e que acabaria, nesse caso, gerando esse estado emocional
alterado. Sim, são 4 episódios, né? Começou na semana passada, teve semana retrasada, teve nesse domingo e vai ter mais um episódio na próxima, se eu não me engano. Então, ele falava sobre isso. Então, claro, o Dr. Drauzio Varela, ele faz uma análise científica do processo de depressão. E nós espíritas compreendemos, né, que o estado do espírito também acaba somatizando no corpo físico, provocando essas alterações. Então o espírito, quando a mente dele entra em desequilíbrio, ele acaba também afetando o seu corpo físico. Então essas alterações bioquímicas do cérebro também são consequências da força mental do espírito. Porque da mesma forma que ele pode, como isso é já estudado, desenvolver ali doenças físicas, por causa do seu estado, e aí nós temos várias causas, né? Tem várias consequências, né? Como no caso, por exemplo, de cânceres, de aneurismas, nós temos ali fibromialgia e outras patologias que vão surgindo como consequência da fixação mental do espírito. E aí então transfere para o seu corpo essa carga magnética e altera então a estrutura biológica. Então o perispírito ele tem ali um papel fundamental na elaboração do corpo físico também. O Dudu colocou, né, o fluido cósmico universal contribui para a formação desse perispírito. O perispírito é formado pelo fluido cósmico universal. Né? Então, assim, todo fluido que o espírito absorve, ele retira do ambiente onde ele se encontra. Nesse caso, o ambiente é o planeta em que ele se encontra. Por isso, então, o corpo de cada orbe, por isso que nós temos corpos mais densos e menos densos, de acordo com o ambiente onde o espírito se encontra. Então é desse fluido que ele tira. Claro que esse fluido passa por várias transformações para chegar nessa densidade, nessa condição para que ele seja absorvido. André colocou lá em cima, né? Então são 2 processos interligados, a ligação dos 2 espíritos, enquanto não para, e a transfusão orgânica. Sim, são processos paralelos que vão acontecendo. Tanto, como eu coloquei para vocês, né? Nós temos 3 forças agindo durante a gravidez. Primeiro, o desejo dos espíritos. Segundo, a atração magnética. Nesse caso, nós entramos nos fluidos, que é esse processo automático. E depois o terceiro, o processo biológico. E a gente acha que é só um espermatozoide fecundar o óvulo e a criança nasce e fica tudo bem, né? Quando a gente começa a analisar isso, a gente vê como isso é complexo. André colocou, né? Por isso que precisa tomar remédio junto com o atendimento psicológico, né? Muitas pessoas não entendem isso e acham que é frescura, né? No caso da depressão, sim. São tratamentos ali que precisam, né, de acompanhamento multidisciplinar. E nesse caso nós entramos, né, tanto na parte física, onde nós temos as medicações indicadas por psiquiatras, nós temos o trabalho psicológico, e é importante também nós agregarmos o trabalho espiritual. Porque tratar o psiquismo de alguém sem trabalhá-lo espiritualmente acaba sendo um processo que poderia se tornar ali incompleto. E para nós que somos espíritas, que compreendemos a realidade do mundo espiritual, há a necessidade dessa elevação espiritual, até porque a gente lembra que a doutrina, no seu aspecto consolador, ela vai trazendo para nós a possibilidade de compreensão da nossa natureza espiritual e inclusive, né, de também trabalharmos na nossa própria reestruturação psíquica, principalmente considerando aquilo que Joana de Ângeles traz para nós, falando que muitos indivíduos que vivem processos depressivos, na verdade, estão vivendo consequências de passados que viveram, né, desequilibradamente, que agora continuam ali repercutindo no seu psiquismo. Deixa eu ver aqui, a Didima colocou, né, ignorância pura, né, ignorância da complexidade de que somos formados, né, sem dúvida. Continuando para lá, vai com Deus, Andréia. Vamos lá para finalizarmos aqui. Deixa eu ver aqui. Então, está em ativo processo de dissolução, no caso do perispírito que nós vimos aqui. E com a bela serenidade que lhe assinala o espírito, continuou elucidando. Também o corpo físico parece dormir na reencarnação, quando, na realidade, começa a restituir as unidades químicas
que o compõe a natureza, que lhes emprestou a título precário. De novo aqui então, só para entender. Também o corpo físico parece dormir na desencarnação, quando, na verdade, começa a restituir as unidades químicas que o compõem à natureza, que lhes emprestou a título precário, apenas com a diferença de que a alma desencarnada, ainda mesmo quando em deploráveis condições de sofrimento e inferioridade, avança para a libertação relativa, ao passo que, em nos reencarnando, sofremos o processo de volta às teias da matéria densa, não obstante orientados por nobres objetivos de evolução. O que ele coloca é que o corpo físico também começa a absorver matéria para a formação da matéria. Aí então a mulher começa a ganhar peso, porque é um peso natural do seu organismo, somado ao corpo físico do bebê, que começa também a criar massa. E é aí que nós encontramos, no caso de subnutrição, por exemplo, né, nós já vimos no Nordeste brasileiro, nós já vimos em regiões da África, né, em regiões de muita pobreza, onde nós temos ali mulheres que não são devidamente nutridas, que acabam sofrendo aborto espontâneo, porque o corpo da criança não se desenvolveu. Então a matéria também exige matéria. E é por isso que é colocado, né? Na realidade, começa a restituir as unidades químicas que o compõem. Depois ele diz aqui ainda: é por isso que, conduzidos à restituição orgânica, revivemos nos primeiros tempos da organização fetal, embora apressadamente, todo o nosso pretérito biológico. Cada ser que retorna ao envoltório, cada ser que retoma o envoltório físico, revive automaticamente na reconstrução da forma em que se exprimirá na Terra todo o passado que lhe diz respeito, estacionando na mais alta configuração típica que já conquistou, para o trabalho que lhe compete, de acordo com o grau evolutivo em que se encontra, ou seja, o corpo físico começa a se formar, tomando os moldes que vão atender às suas necessidades. Então, se será ali um organismo saudável, se ele tiver ali um histórico saudável para vivenciar. Ele terá ali uma constituição imperfeita, de acordo com a sua necessidade também. A maneira simples pela qual Clarencio explorava problemas tão complexos induzia-nos a sublimados pensamentos quanto à magnitude das leis universais. Ali, diante de um caso comum de reencarnação, auxiliado apenas pelas nossas preces no culto à fraternidade, obtínhamos vastas elucidações sobre o plano geral da existência. Inspirado talvez na mesma faixa de reflexões que me preocupavam o espírito, Hilário inquiriu: os princípios que analisamos funcionam em igualdade de circunstâncias para os animais? Já tinha adiantado para vocês sobre o automatismo, né? E até mesmo no capítulo, há 2 capítulos que nós estudamos, nós vimos ali que para os seres humanos, os espíritos já na condição humana, nós temos ali uma carga moral muito forte, que acaba direcionando e influenciando na reencarnação. O espírito, por exemplo, reencarnando num ambiente adequado às suas necessidades, num grupo social, dentro de determinadas circunstâncias que ele precisa. No caso dos animais, eles seguem um automatismo. Claro que de uma forma genérica nós estamos tratando disso, né? Mas o espírito nasce num ambiente de acordo com a necessidade do seu desenvolvimento, que são ali situações bastante restritas. Para que um animal selvagem se desenvolva, ele vai nascer num ambiente compatível, sua existência vai seguir um ciclo natural e depois ele será automaticamente reencarnado até que ele vá aprimorando ali a sua condição de princípio inteligente. Mas vamos aqui à explicação. Os princípios que analisamos funcionam em igualdade de circunstâncias para os animais? E aqui nós falamos, né, que são aquelas 3 forças que trabalham pela gestação: a força biológica, a força fluídica e a força moral. Para o caso dos animais, a força moral é aquela que
tem menos peso, ou podemos dizer assim, um peso insignificante, já que os animais não decidem, não aceitam ou não rejeitam, porque não atingiram ainda uma capacidade de livre-arbítrio como a nossa. Mas a força fluídica e a força biológica, elas são fundamentais. Responde aqui então o nosso orientador. Como não? Todos nos achamos na grande marcha de crescimento para a imortalidade. Nas linhas infinitas do instinto, da inteligência, da razão e da sublimação, permanecemos todos vinculados à lei do renascimento como inalienável condição de progresso. Atacamos experiências múltiplas e recapitulamo-las, tantas vezes quantas se fizerem necessárias na grande jornada para Deus. Crisáridas de inteligência nos setores mais obscuros da natureza, evolvem para o plano das inteligências fragmentárias, onde se localizam os animais de ordem superior, que por sua vez se dirigem para o reino da consciência humana, tanto quanto os homens pouco a pouco se encaminham para as gloriosas esferas dos anjos. Então vai mostrando que os animais passam também por esse processo como parte de aperfeiçoamento. Eles vão então desenvolvendo emoções, desenvolvendo ali inteligências, ainda que seja uma inteligência fragmentária, uma inteligência instintiva, que atende apenas às suas necessidades imediatas, mas cada experiência que ele vai vivenciando é parte desse aprimoramento, até chegar o momento em que ele já apresenta condições de já adentrar ao reino humanoide. Porque Kardec, interessante, ele colocou os 3 reinos: o reino animal, o reino mineral e o reino vegetal. Dentro do reino animal, ele coloca animais e homens. Nós, a partir dos conhecimentos que a ciência foi alcançando, nós temos ali também o reino dos humanoides, que é aquele grupo intermediário entre animais e humanos, que nós encontramos nos fósseis, né, daqueles indivíduos que saíam dos reinos dos primatas e começavam então a adentrar no corpo dos humanos, no reino dos humanos. O nosso planeta foi um espaço, foi um ambiente que proporcionou essa evolução. Hoje não mais. Hoje nós só encontramos em escavações fósseis ali de seres que viveram aqui há milhões de anos. Agora esse processo acontece num outro ambiente. Então os nossos animais que estão aqui, certamente depois de um determinado período, são levados para outras esferas no plano espiritual, onde passam por esse processo de transformação. Mas certamente nós temos então 4 etapas de desenvolvimento: instinto, inteligência, razão e sublimação. Todos nós estamos vinculados a essa lei do renascimento, então, para favorecer o nosso desenvolvimento. O instrutor, entretanto, voltou-se para o leito em que a mãe e filho jaziam, intimamente associados, e sentenciou: preocupemo-nos, porém, com o serviço da hora presente. Ou seja, né, cortou o barato deles, porque o papo estava tão bom e tinha tanta coisa para explorar, mas agora que eles estavam dando aquela suspirada para fazer mais perguntas, vem então ali Clarencio e diz: vamos prestar atenção no serviço. Estudemos o caso sob nossa observação, para que o nosso dever de solidariedade seja bem cumprido. O apontamento reajustou-nos, ou seja, né, botou a gente no lugar de novo. Hilário, que tanto quanto eu se mostrava interessado em aproveitar a lição, fixando o quadro sob nossos olhos, pediu uma explicação tão simples quanto possível acerca da comunhão fisiopsíquica de Zulmira e Júlio naquele instante, ao que Clarencio respondeu após refletir alguns momentos. Só ver aqui o que falta. Pessoal, tem uma página e meia aqui para a gente poder fazer ainda. Eu vou tentar correr um pouquinho aqui para ver se a gente consegue. Se não, a gente termina aqui o capítulo e depois no próximo encontro eu faço uma recapitulação dessa página final. Imaginemos um pêssego amadurecido, lançado à cova escura, a fim de renascer. Decomposto em sua estrutura, restituirá aos reservatórios da natureza todos os elementos da polpa e dos demais envoltórios que lhes revestem os princípios vitais, reduzindo-se no imo do solo ao embrião minúsculo que se transformará no espaço e no tempo em novo pessegueiro.
Ou seja, né, toda aquela massa de carne, né, de polpa, e que o pêssego decompõe no solo, fica só a semente. E aí então depois ele começa a se desenvolver. Essa polpa, ela se assemelha a essa quantidade de matéria que o perispírito tem, que acaba também devolvendo para a natureza, para depois absorver novo fluido para o seu desenvolvimento. O ensinamento não podia ser mais lógico, mais preciso. Então, por isso, acrescentou Hilário estudioso, é que as crianças desencarnadas reclamam período de tempo mais ou menos longo para demonstrarem crescimento mental, como ocorre na existência comum. Isso acontece com a maioria, informou o ministro, de vez que há exceções na regra. Aqui eu acho que a gente pode colocar muito mais a questão do condicionamento do que do fluido, né? Porque o espírito, embora ele se veja como criança no plano espiritual, não depende do fluido a manifestação psíquica. Então, se ele se vê como criança, ele continuará como criança. Mas a partir do momento em que o espírito na condição de criança, com psiquismo infantil, se desenvolve recuperando a sua maturidade espiritual, essa formação perispiritual depende então da absorção de novos fluidos. Porque do contrário seria como se nós tivéssemos que esticar aquele perispírito para que ele assumisse a altura, por exemplo, de 1 metro para 2 metros. Essa distância toda depende dos fluidos que vão sendo absorvidos. Isso acontece com a maioria, de vez que há exceções na regra. Em muitas circunstâncias, semelhante imposição não existe. Quando a mente já desenvolveu certas qualidades, aprimorando-se em mais altos degraus de sublimação espiritual, pode arrojar de si mesma os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que necessite em planos que lhe sejam inferiores. Nesses casos, o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria, no campo da luta que nos é conhecido, e por esse motivo governa o fenômeno da própria reencarnação sem subordinar-se a ele. Então, no caso de espíritos mais maduros, eles próprios são capazes de trabalhar nesse processo de redução, né, perispiritual. Fitávamos o semblante calmo de Zulmira, que respirava serena, feliz. O problema de Júlio, no entanto, considerei, afigura-se-nos bastante doloroso. Doloroso, mas educativo, quanto o de milhares de criaturas cada dia na terra, ponderou Clarencio imperturbável. Nosso companheiro, vencido e enfermo, em razão de compromissos adquiridos na carne encontrará caminho ao próprio reajuste. E a questão da hereditariedade? Indagou meu companheiro reverente. Júlio, perdendo o corpo sutil em que chorava atormentado, ressurgirá na existência física sem a moléstia que o apoquentava, por herdar fatalmente os característicos biológicos dos pais? O orientador sorriu de maneira expressiva e asseverou: a hereditariedade, qual é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, tem seus limites. Filhos e pais, indubitavelmente, ainda mesmo quando se cataloguem distantes uns dos outros sob o ponto de vista moral, guardam sempre afinidade magnética entre si. Desse modo, os progenitores fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante, mas esses recursos estão condicionados às necessidades da alma, que lhes aproveita a cooperação, porque, no fundo, somos herdeiros de nós mesmos. Assimilamos as energias de nossos pais terrestres, na medida de nossas qualidades boas ou más, para o destino enobrecido ou torturado a que fazemos jus, pelas nossas conquistas ou débitos que voltam à terra conosco, emergindo de nossas anteriores experiências. Somos então levados a crer que Júlio transportará consigo a enfermidade que sofria em nosso plano, à maneira de alguém que, em se mudando de domicílio, não modifica o quadro orgânico, observou Hilário com sensatez. Isso mesmo. O problema é que, de natureza espiritual, durante a gravidez de Zulmira,
a mente de Júlio permanecerá associada à mente materna, influenciando, como é justo, a formação do embrião. Todo o cosmos celular do novo organismo estará impregnado pelas forças do pensamento enfermiço de nosso irmão, que regressa ao mundo. Olha só aí o modelo organizador biológico. A mente influencia o perispírito, que depois molda o corpo físico. Assim sendo, Júlio renascerá com as deficiências de que é ainda portador, embora favorecido pelo material genético que recolherá dos pais, nos limites da lei de herança, para a constituição do seu novo envoltório. Depois de breve pausa, concluiu: como vemos, na mente reside o comando. A consciência traça o destino, o corpo reflete a alma. Toda agregação de matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Calou-se o instrutor. Odila tomou a palavra, comentando as suas esperanças para o futuro. Conversávamos de novo animadamente. E logo após, uma prece do ministro encerrava para nós a deliciosa reunião. Então, encerrando por aqui o nosso capítulo de hoje, né? Nós vimos aqui então, nesse último capítulo, ante a reencarnação, e antes dele nós tivemos o retorno. Então, para quem deseja estudar um pouco mais sobre gestação, tanto a reencarnação de Segismundo, como também aqui entre a Terra e o Céu, nesses dois capítulos, nós temos aqui uma aula sobre essa parte de reencarnação, sobre todo esse processo, a complexidade dele. Então, para quem se interessar, tiver que estudar alguma coisa sobre isso, recorra então a esses dois livros, né, essas duas passagens aqui, que são valiosas, né? É muita coisa legal. Pois é, Andréia, né? Então agora a gente começa, né, desde o livro Os Mensageiros, né, quando André Luiz começa efetivamente a trabalhar no plano espiritual, nós começamos a ter muitas coisas técnicas. Saímos ali daquele relato pessoal que ele trazia das suas experiências e começamos a entrar na parte técnica do plano espiritual.